Olá, boas-vindas a mais um episódio do Conversa Empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e aqui hoje comigo eu tenho um convidado muito especial, César Damião. Ele é CEO e fundador da Global Trust e trouxe a sua empresária, né, Sophie Damião, que veio aqui acompanhar a gente. O César, eu conheci você na faculdade, né? Estamos falando pós-graduação, se não me engano. 2005, né? Faz um tempo disso daí. Um tempinho, né? Depois nós viramos cliente, depois nós viramos relacionamentos, aí você decidiu ir para Portugal. Então nós vamos falar um pouco dessa tua saga. Mas antes eu queria que você se apresentasse aí rapidamente. Ok, então eu sou engenheiro, fui engenheiro uma vez na vida, né? Trabalhei na indústria de petróleo por 20 anos, até que resolvi empreender, ter meu próprio negócio. Naquela época, inclusive, um pouquinho depois que a gente se conheceu. E tenho um family office voltado a soluções financeiras, de proteção patrimonial, sucessória, internacional. Nos idos de 2011, 2009, 2010, logo depois daquela crise subprime, houve uma procura bastante forte pelos clientes brasileiros, nossos clientes, né, brasileiros, principalmente do Rio, de São Paulo, pela aquisição de imóveis nos Estados Unidos em função da queda dos valores dos imóveis, né, que caíram a 1/3, né, logo depois da crise subprime de 2009, 2010. Lá, foi uma nos Estados Unidos, senhora bolha, inclusive. Né? E por força da nossa relação, eu atuando muito nesse mercado internacional, me pediam indicações de brokers, de corretores de imóveis. Nos Estados Unidos, se eu conhecia alguém, eu conhecia. Já fazia algumas coisas, né, mais assim, pessoais, né? E indiquei 1, 2, 3, mas todo dia vinha alguma pergunta dessa, vinha algum questionamento, pedindo uma indicação, e eu vi nisso uma oportunidade de negócio. E foi assim que nasceu a Global Trust, né, que é uma empresa brasileira, voltada a ajudar os clientes brasileiros que quisessem adquirir imóveis no exterior. Naquele momento, a oportunidade era nos Estados Unidos, principalmente Miami e Orlando, e assim nós começamos, né, a empresa, o negócio, é um side business. Naquela época eu fazia palestras, apresentações no Rio, em São Paulo, em vários estados, sobre Miami 2020, quer dizer, projetando o que seria Miami 2020, né, todos os investimentos que estavam por vir, o que é a oportunidade de negócio. E assim a coisa começou a fluir, a gente está tendo um resultado muito bacana, até que no final de 2014 entra um cliente no nosso escritório aqui em Ipanema para falar de Miami, né? Enfim, do que a gente fazia, e no meio da conversa ele lança essa. Em Portugal, vocês não trabalham com Portugal? Aí eu falei, cara, como assim em Portugal? Você quer investir no exterior, em imóvel? Você quer investir em Portugal, né? Ele falou, eu ouvi falar e tal. Eu falei, esquece isso, Portugal, enfim, né? Não é o lugar para você botar teu dinheiro, o negócio é Estados Unidos, pujança financeira, etc. E aí, ok, passaram 2, 3 dias, vem um outro cliente e faz a mesma pergunta, né? E eu já estava maduro e careca o suficiente para saber que 2 raios não caem no mesmo lugar, né, nesse intervalo de tempo. Né? Falei, tem alguma coisa em Portugal. E aí fui a Portugal, programei lá uma pesquisa lá, eu fui a advogados, a bancos, a indústria imobiliária, enfim. E entendi que tínhamos realmente um case, naquele momento, estou falando ali de início de 2015, né, em Portugal, porque os preços eram muito convidativos. Existia um programa, né? Existe até hoje, né? Que é o Golden Visa, e também um outro programa, que o Golden Visa é o visto para você poder ter direito de viver e trabalhar na Europa, né? Na comunidade europeia, né? E também um outro programa que era de isenção de Global Tax por 10 anos. Quer dizer, quem migra para Portugal, até hoje isso está valendo, né? Quem resolve viver em Portugal e não tenha vivido nos últimos 5 anos lá, tem isenção de Global Tax, ou seja, onde ele ganhar dinheiro fora de Portugal no mundo, ele não paga imposto em Portugal. Então isso era muito atrativo também. Eu falei, legal, temos aqui uma oportunidade, vou criar o mesmo negócio que eu criei para os Estados Unidos aqui em Portugal, vai ser até mais fácil, tal, idioma, cultura, aquela coisa. E imaginei que viesse mais 10, 20, 30% de faturamento, estava bom, né? Não imaginava que a coisa ia fazer assim, né? Hoje, 90% ou mais, 90% pelo menos do faturamento da Global Trust vem de Portugal, e a gente ainda tem alguma demanda para Estados Unidos, mas é muito inferior, né? Isso então vamos lá, a que você atribui assim, esses negócios são os melhores, né? Quando vem a demanda do mercado. Isso que você viveu, eu vivi na minha época também, quando comecei a Nazajon, que é quando os clientes começam a demandar alguma coisa, é isso que você falou, não cai o mesmo raio, não caem 2 raios no mesmo lugar, então aqui tem muito raio, vamos aproveitar. E a gente vai desenvolvendo e vai andando conforme as linhas vão levando a gente, até que a gente
encontra um rumo. Eu acho que você encontrou o rumo, que isso nós estamos falando aqui já vai fazer quase 10 anos, né? Pois é, são 8 anos. Quer dizer, que eu já estou comercializando lá há 8 anos e vivendo lá há 7. Aí uma coisa leva a outra. Né? A gente vai chegar lá, mas antes da gente chegar lá, eu queria entender que tipo de oportunidades são essas. Quando você fala em oportunidade imobiliária nos Estados Unidos, eu lembro, porque inclusive cheguei aí às suas apresentações, e era... Você comprava um imóvel muito parcelado, né? Tem um financiamento monstruoso taxas baixas, e com uma certa, entre aspas, garantia de que vai haver demanda para alocação, e a locação meio que paga o valor da parcela. No caso de Miami, houve uma bolha imobiliária, depois estourou, tinha muito mais oferta do que demanda, isso acho que não ocorreu, né? No final acabou não se realizando. Mas em Portugal, pelo que eu estudei, muita gente fazendo retrofit, pegando o prédio antigo, retrofitando justamente para alugar, e tem muito investimento em resorts. O pessoal está comprando o terreno, fazendo nas praias e tal, fazendo resorts imobiliários. Comporta é a sensação da Europa. Vendendo cotas, né? Que tipo de oportunidade tem hoje para quem quiser empreender lá? Olha... a resposta pode ser um pouquinho complexa e longa aqui. Bora nós. Acho que são várias, mas eu acho que é importante, já que a gente estabeleceu aqui uma referência, né, de Miami, enfim, Estados Unidos e Portugal, né, acho que é preciso, antes de mais nada, a gente deixar claro, né, que a diferença é abissal, né, de cidades enfim, e como um todo dessa indústria aí. Quando você fala de que houve aquele boom, né, de incorporações em Miami, ali nos idos ali, nessa época aí, 2010, 2013, 2014, é verdade. E cada torre daquela na Brickell, ou cada torre daquela em Sunny Isle, tem 400, tem 500 apartamentos. Aí são 2 torres com 500 apartamentos, são 1.000 apartamentos e por aí vai, né? Ainda que Miami tenha, né, uma tremenda... E vem crescendo, né? Você deve estar acompanhando isso. A migração interna nos Estados Unidos, ela é enorme para a Flórida. A Flórida vem crescendo e já deve estar já muito próximo ali a Nova York e Califórnia, né? Eu não estou acompanhando mais isso nos últimos anos, mas é impressionante essa migração do povo lá do norte, por causa do frio, por causa da temperatura e tudo mais, né? Enfim, então acabou que se estabeleceu, e o mercado, hoje eu diria que o mercado em Miami hoje está bastante equilibrado, né? Não houve prejuízo daquelas pessoas que compraram, acho que estão satisfeitas, né? Mas quando a gente vai para Portugal, a realidade é completamente diferente. Esses retrofits que você acabou de citar aí são prédios de 6, 8, 10 apartamentos. Isso. É raríssimo você ver um prédio com mais de 20 apartamentos. Não tem, não, talvez com 100 apartamentos, talvez tenha 2 ou 3, entendeu? E para por aí. Não existe torre com 500 apartamentos, né? Então, é completamente diferente, né? Essa mecânica, né? Esse mercado americano para o português. Enquanto o mercado americano... principalmente o mercado internacional, né, que é o forte do mercado comprador em Portugal, né, do segmento de alto nível de luxo, que é onde nós militamos. Né? Então, enquanto o mercado dos Estados Unidos, de Miami, é extremamente dependente da América Latina, quem é que compra em Miami? Né? Quem é que comprava em Miami? Principalmente venezuelano, brasileiro, argentino, chileno, peruano, que está todo mundo quebrado. Né? Então, isso começou a sufocar. E a oferta é muito alta, como você falou. Quem é que compra em Portugal? É o mundo inteiro que compra em Portugal. É impressionante. É que a gente acha, talvez ache, né, quem não conhece, que o Brasil, essa relação de brasileiro com Portugal, então tem muito brasileiro. É verdade, até tem muito brasileiro. Mas o brasileiro não é o maior comprador internacional. Sabe quem é o maior comprador internacional hoje? Nos Estados Unidos? Já foi chinês. Mas é o americano. Olha. Americano que há 3 anos atrás, isso eu estou vivendo. Quer ir para a Europa, né? Americano há 3 anos atrás não ia para... Nem sabia que era Portugal. Não sabia que a capital de Portugal era Lisboa. E não ia para lá. Mas de 3, 4 anos para cá começou a visitar, começou a conhecer. A pandemia ajudou muito, essa coisa de trabalhar remotamente, né? De nômade digital. O custo de vida lá é o mais barato da Europa. É o maior, né? Exatamente. É o custo da Europa decente, a Europa ocidental. Isso. É o custo mais baixo. É o melhor clima, não é isso? 300 dias de sol, né? Que é a média de Lisboa, por exemplo. Então, o americano descobriu, e aí, meu amigo, hoje ele é o maior comprador. Francês, e aí o brasileiro, e aí tem os nórdicos, que tem... Eu moro em Cascais, eu vivo em Cascais. Eu vivo há 7 anos em Portugal. Quando essa mocinha aqui nasceu, né, que ela agora está com 10 anos, eu meio que dei uma surtada, né, porque eu estava com 50, e eu falei, caraca, vou ter uma filha nesse momento de vida aqui, com 50 anos de idade...
E vivendo no Rio de Janeiro, com tudo que a gente sabe de risco, de perigo e tal. Então, a minha motivação, que é a de muitos outros brasileiros, para migrar para ir para fora, né? Era principalmente a segurança, a questão da segurança. Né? Então eu vejo que... isso é outro ponto interessante, porque as motivações são completamente diferentes do americano, do brasileiro, do chinês, do África do Sul. Cada um tem seu problema lá, né? No nosso caso aqui tem muito a ver com essa coisa de segurança, estabilidade econômica, etc. Tem dois fluxos migratórios, né? Tem pessoas como nós que estão num certo nível, que já atingiram uma certa estabilidade, que assim, a gente vive muito bem. Eu provavelmente não conseguiria ter fora do Brasil o padrão de vida que eu tenho aqui, considerando todos os quesitos, mas a segurança é um fator que me aflige e se eu mudasse, eu mudaria por causa da segurança. Mas tem outro fluxo migratório de gente buscando oportunidades e negócio, é verdade. Não consegue desenvolver aqui. É verdade. Então, assim... É outro público, não é? Vamos até retomar a tua pergunta inicial, que eu estou aqui só querendo estabelecer aqui uma comparação, né? Mas só para essa questão de segurança, já que a gente tocou nesse assunto. Quando a gente fala de segurança, a diferença é abissal, novamente, né? Porque, não sei se você sabe disso, mas Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Ele fica disputando ali com a Áustria ali, o terceiro e quarto lugar. Sendo que o primeiro e o segundo são Nova Zelândia e Islândia. Porra. Então, nem precisava nem tanto, né? Não precisava nem porque o Brasil é centésimo, qualquer coisa. O 20º já estava. Mas enfim, mas é isso, né? Quando nós fomos viver lá, em Cascais, por exemplo, eu vivia agora a gente vive numa casa e tal, mas no primeiro momento eu vivia num apartamento que lá chama-se de rés de chão, que é aquele de térreo, né? E o quarto dela era um quarto que tinha a janela, tinha 1 metro de altura, quer dizer, qualquer pessoa que passasse na rua até ver dentro, não tinha grade. Não tinha alarme, não tinha... Enfim, rapaz, eu ia precisar uns 10 anos para me acostumar a isso. Mas esse é outro ponto importante. A gente leva um tempo mesmo. Não leva 10 anos, não. Mas levou uns 2 ou 3 para a família se habituar. Da mesma forma que agora, quando eu venho passar aqui, por exemplo, as férias, como é o caso agora aqui no Rio, né? Eu tenho que me lembrar que eu não posso andar com janela aberta, que eu não posso usar relógio bom e por aí vai, né? É isso. Então, lamentável. Pois mas enfim, mas voltando aqui às oportunidades. Vamos voltar, César. Estamos falando de oportunidades. Então, o que tem hoje, quando você fala que existem oportunidades no mercado imobiliário, o que você se refere? Eu me refiro tem muita gente que acha que poxa, mas você foi na época lá de 2015, 2016, os preços estavam muito bons e agora os preços subiram muito, né? Então, quem não conhece a história toda acaba se enganando nisso aí. O que aconteceu? Voltando àquela crise do subprime lá. Da mesma forma que houve lá a queda dos preços em Miami em 2010, 2011 e que depois voltou, os preços, você deve lembrar disso, caíram 1/3 e depois voltaram. Né? E passaram. Em Portugal isso chegou um pouquinho depois. Então chegou em 2013, 2012, 2013, 2014. Ali os preços estavam na Bacia das Almas. Quando eu digo Bacia das Almas, era mais barato você comprar em Lisboa do que na África, numa cidade qualquer da África. Pô, não dá, né? Por pior que tivesse a situação econômica. Mas era o que era. Mas aquilo foi passageiro. Né? E aí os preços começaram a voltar, 2016, 2017, 2018. E hoje eles estão realmente... voltaram àquele patamar de 2012 e 2013 e estão até ligeiramente acima. Mas isso tem uma explicação, não é? Lá nos Estados Unidos caiu e voltou só por uma questão de mercado, porque não mudou nada. Miami já era bacana e continuou bacana. Portugal estava destruído, Lisboa estava destruída. Né? E nesses anos, durante todo esse processo aí de investimentos, de retrofit, de incorporações, e como um todo, né, essa migração forte que houve, que a migração atual, principal, né, que se vai para Portugal, seja de brasileiros ou de outros, esses programas de Golden Visa são de pessoas com poder aquisitivo legal. O Golden Visa está parando, né? Acho que até pararam. Está sendo, nesse mês agora... Ele não querem mais, sendo, né? Mas ainda tem muita proposta de investimento imobiliário lá. Tem. Aparentemente não acabou não, tá? Só para ficar claro aqui. Acabou a modalidade de você comprar um imóvel, está acabando, né? Comprar imóvel tem o Golden Visa. Mas existem ainda fundos que te permitem você acessar o Golden Visa, tá? Então, acaba que o que ocorreu, né? Quando eu digo de oportunidade, os preços são maiores do que claro, né? Mas tem uma razão para ser, porque a cidade é outra cidade, a cidade está toda renovada. Mas então, hoje, 2023, tem alguém que está nos ouvindo e diz assim, poxa, quero investir em imóveis em Portugal. Por quê? Por que investir em imóveis em Portugal e não aqui? Porque, bom, aqui também tá bom. Aí fica difícil comparar, né? Eu preferia comparar
com outra cidade europeia, né? São mercados completamente diferentes. Tem Por câmbio. quê? Por quê? Porque eu acho que é mais razoável você comparar uma cidade de Lisboa... Não. Do ponto de vista de... O porquê outra... Porque quando eu falo com a minha turma, né? Com a minha audiência, eu falo assim, olha, aqui é uma maneira de você ter renda em euro, né? Quer dizer, você faz um investimento pontual agora... E depois ele se paga, porque essa é a minha tese, porque eu não sei se eu estou certo, por isso que eu estou avaliando contigo. A minha tese é, você coloca um tanto agora, depois o que falta você financia, aluga esse imóvel e o aluguel paga... Eu tenho amigos ganhando 2, 3 mil euros por mês, cara. É isso então. O dinheiro é muito barato em Portugal, né? Tomar dinheiro, financiar é muito barato, né? Quando eu digo barato, até essa subida agora recente da taxa de juros, você conseguia dinheiro em Portugal para comprar imóvel por 1% ao ano. Não é ao mês, não. É um ano, né? Ah, subiu demais. Subiu para 3%. Ok. 3% ao ano. Os Estados Unidos hoje beira os 7%, tá? Só para efeito de comparação. Essa vai acabar cedendo um pouquinho. A taxa de juros está começando a ceder. Daqui a pouco vai ceder e vai voltar para 2%, para 1%, não sei. Mas enfim, não é a taxa de juros que a gente conhece no Brasil. Então o que você falou está correto. Você, para comprar um imóvel lá, o estrangeiro, em geral, você tem que ter 30% do valor do imóvel. Se você vai comprar um imóvel de 500 mil, você tem que ter 150. Os outros 350 você vai pegar esse empréstimo a 2%, 3%, a taxa que estiver em vigor lá. Que é muito inferior ao valor que você vai tomar de aluguel. Quando dá um aluguel de um imóvel de 500 mil euros, por exemplo? Porque aqui a gente calcula 0,3% do valor do imóvel. Então, lá hoje está ao longo termo, longo prazo, aluguéis de um ano ou mais de um ano. É muito difícil você conseguir imóvel lá. Tá? Tem muita demanda e pouca oferta. Ou seja, você tem ali um yield interessante, um retorno interessante, da ordem, eu diria, conservadoramente, pelo menos de uns 6%. 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês, que você acabou de falar de 0,3% aqui. Então, esse 6%, né? Você está tomando a 3 e está ganhando 6. Pô, já ficou lindo, ficou lindo, né? Então você vai pagar o seu financiamento e ainda vai sobrar dinheiro. Sobra um dinheiro. Então, vários casos de clientes nossos que, quando se deram conta disso, e tinham lá já um budget, já tinham dinheiro para comprar à vista, quando entendiam isso, eu falei, cara... Não vale a pena. Compra 3, compra 4. Vou comprar 2, 3, isso aí. Vai comprar 2, 3. E você toma conta do imóvel também? A gente tem... Tem empresas que... Na realidade, a proposta do nosso trabalho, nós não somos uma corretora de imóveis, lá chama-se mediação, né? Mediadora, né? Nós não somos uma empresa de corretagem de imóveis, né? Imobiliária, como você diz aqui, né? Nós somos uma empresa de consultoria. Eu trabalho para o cliente comprador. É um conflito de interesse, no meu modo de ver, muito grande. De uma maneira geral, em qualquer lugar do mundo, né? O corretor de imóvel trabalha... uma hora ele veste a camisa do comprador, outra hora ele veste a camisa do vendedor, e como é que é? E ele tem que ganhar a comissão dele ali, então tem muito conflito de interesse. A gente não trabalha assim em nenhuma das nossas soluções, sejam de seguros, de investimentos ou mesmo dos imóveis. Então, eu trabalho para o comprador. Você quer comprar um imóvel? Me diz o que você quer. Eu quero um imóvel de 2 quartos, não sei o que, meu budget é de 500 mil, eu quero no Chiado, no Príncipe Real, não sei aonde lá. Falei, deixa comigo. Eu vou ao mercado, eu vou varrer o mercado inteiro. Para isso eu tenho parceria com todas as mediadoras importantes e todos os incorporadores importantes. Vou levantar lá, 10 imóveis que podem te atender, que vão ser representados por 10 vendedores diferentes, uma de cada mediadora. Eu não tenho problema com isso, né? Mas eu sou o teu filtro aqui, eu sou o cara do teu lado. E vou te dar, com a minha experiência, né, a minha equipe, né, com a experiência que ela tem, cara, isso aqui a gente acha melhor por isso. Vai ter um metrô sendo instalado aqui tem uma faculdade, isso aqui esquece, isso aqui é uma confusão à noite, da boemia. Enfim, essa obra aqui, esse retrofit, um retrofit só para quebrar um galho. Tá barato porque o cara só deu um tapa, mas não trocou encanamento e tal. E as pessoas que não conhecem podem acabar se machucando nisso. Então, para mim, tanto faz. Você vai comprar do A, do B, do C ou do D, porque eu vou dividir aquele comissionamento que aquela venda vai gerar, né, que é tipicamente 5% em Portugal, então é 2,5% para quem trouxe o imóvel, 2,5% para mim que trago o cliente. Bom, essa é a parte que normalmente é feita pelas corretoras, sendo que no meu caso sem nenhuma, com total ausência, né, de conflito de interesse. Mas a gente faz muito mais do que isso. Na realidade, o nosso trabalho é ajudar o cliente a fazer essa aquisição sem ter que sair procurando advogado, sem ter que sair procurando banco, sem ter que... A gente vai prover todo esse serviço. Por isso que a gente diz que é de A a Z, né, ou 360 graus, o nosso serviço. A gente vai ajudar o cara a abrir conta em banco. Nós somos correspondentes bancários aqui no Brasil que podemos ajudar a pessoa a fechar o câmbio, sem também as dificuldades que são os bancos de varejo e as taxas altíssimas do banco de varejo. Vamos usar bancos de câmbio, né, para fechar o câmbio direitinho. Vamos ter lá o banco local, o financiamento local, a decoração, a exploração e a administração. César, quais são os desafios para quem quer
fazer um investimento assim, um valor razoável para tirar, sei lá, vamos lá, 2 mil euros por mês. O que precisa investir? Que sobrem 2 mil euros por mês de renda de aluguel. Tem que comprar um imóvel de que? 1 milhão? Você disse que o imóvel... Isso. Não. O imóvel de 1 milhão... se a gente trabalhar com esse 6% que eu te falei aí, Sim. Quer dizer, 6% é pensando no aluguel de longo prazo, tá? Porque existe a opção de short rental, que é o aluguel por temporada, que isso aí até a tendência é ser maior. Mas vamos lá. O imóvel de 1 milhão vai te dar aí uma renda de uns 5 mil por mês, mais ou menos. Mais 1 milhão você tem que se botar no cacau. Se você botar 300 mil na frente, financiar os 700... Aí vai depender da idade da pessoa, né? Tá bom. Quanto mais jovem... de 40, 50 anos. Então, a pessoa de 40 anos, o financiamento ele vai até os 75 anos de idade. Ok. Então, se o cara tem 40... Ele tem que financiar em 25. 40 tem 35, né? 35. Aí, você fica lindo, entendeu? Porque a prestação vai cair bastante, né? E aí tem bancos que exigem seguro, tem bancos que não exigem seguro. Isso tudo a gente vai ajudar a pessoa. Mas eu diria aí, a grosso modo aqui, para não pensar muito, que se um cara de 40 anos pegando seus 700 mil, né, que foi o que você falou, sei lá, então que ele pague aí 1.200, sei lá, 1.200, entre 1.000 e 1.500, vai, ter que parar de fazer essa conta com calma. Okay. Mas, pô, para ganhar 5 mil, quer dizer, vai receber 5 mil, vai gastar que seja 1.500. O meu amigo tá nessa situação, ele recebe sobra uns 3 pau para ele de 3 mil euros. Não, né? É bacana. E qual é o desafio? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, diferentemente do Brasil, o inquilino não paga nada, né? Tudo por conta do proprietário. O proprietário alugou, o proprietário paga IPTU, taxas, condomínio. Se furou um pneu, o cara tem que ir lá e trocar, não tem? Cara, eu sei bem o que é isso. Como é que é em Portugal? Então, essa é outra boa razão para se investir em imóvel em Portugal. O proprietário em Portugal também vai pagar o IPTU, chamar de IPTU, vai. Tá. E o condomínio. A diferença é que o condomínio nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, o condomínio não, o IPTU, que é o Property Tax lá, o Property Tax na Flórida, você paga 2% do valor de mercado do imóvel. Então, se você tem um imóvel de 1 milhão, se prepara, você paga 20 mil, 19 mil, alguma coisa parecida aí. É isso aí, não tem conversa, é isso aí. Né? E o condomínio, você vai pagar, dependendo de quão luxuoso for o teu imóvel lá, tem valet, não tem piscina, tem isso, tem aquilo, né? Você quantos elevadores, você vai pagar de 50 cents a $1 mais ou menos por pé quadrado. Pé quadrado você divide por 11, chega aí no metro quadrado. Então você tem um apartamento de 1.100 pés quadrados, são 100 metros quadrados. Vai pagar miseravelmente uns 600 a $1.500, ou uma coisa do tipo aí. Condomínio. Bom, isso é Estados Unidos. Agora vamos para Portugal. Property Tax, IPTU. É 0,3% do valor venal do imóvel. Que é que nem aqui no Brasil. O valor venal é 1/3 do valor do imóvel. Então você compra. E valor imóvel novo, tá? Você compra, registrado. Você compra imóvel novo lá de 1 milhão, não sei o quê. Vai dar uns 300, 400 mil, o que vai vir nas finanças, que eles chamam, que é o valor venal. E aí 0,3% disso aí, vai dar $1.200. Enquanto você está pagando 19 mil, 20 mil nos Estados Unidos, aqui você está pagando 1.000. A brincadeira é 20 vezes mais barato. Então, ou seja, é muito barato property tax. Condomínio é outra coisa que novamente, não são torres de 500 apartamentos, são apartamentos... Não tem nem porteiro. Não tem nem porteiro, precisa de segurança, precisa de segurança, tá certo? É prédio pequeno, tem um elevador... Eu fiquei um mês e pouco em Porto, aluguei um desses novos. Airbnb, né? Era tudo com um botãozinho. Então, assim, condomínio, cara, é assim, 50 euros, 40 euros. Okay. Condomínio caro, 100 euros. E o português reclama de tudo, né? Então, assim, meu condomínio é caro, quanto é que é? 100 euros. Pô, vai ver quanto é que é um aqui na Ipanema, Leblon, né? Na Barra que seja, né? Vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar de viver em Portugal. E aqui eu faço uma pausa contigo, vou falar um pouquinho com a Sophie. Vamos lá, minha empresária. Sophie, certamente você não lembra de quando você tinha 3 anos e morava aqui no Brasil, mas você vem pra cá com frequência, né? Ou é a primeira vez que você tá vindo? Não, eu já vim aqui muitas vezes. Eu adoro. Adora. Por quê? O que tem de melhor aqui do que lá? Minha família. Ah, legal. Isso aí não tem como mudar, né? E lá? O que você acha de bom lá com relação aqui? Minha escola e meus amigos. Acho que é o mais legal que tem lá. Muito bom. E do ponto de vista de empresário que se mudou para lá, César, quais são os desafios para quem quer empreender em Portugal? Bom... O que você apanhou? Me fala alguma coisa que você apanhou no início. Eu costumo fazer isso. Eu fiz mais de, 100 e tal palestras aqui sobre Portugal, né?
inicialmente fazia presencial e nos últimos tempos virtual, né? Com a pandemia e tal. E eu falo uma coisa que enfim, que é a minha experiência lá, né? E veja bem, eu não estou criticando não, porque até aprendi que é um estilo de vida bastante diferente do que a gente está acostumado, tá? E não é só do português, não. Eu diria que ali do espanhol, do francês, do italiano. É um ritmo de vida diferente do ritmo do brasileiro, que está mais, talvez, linkado, pelo menos do meu, né? Do teu, né? Linkado lá ao americano, aquela coisa lá. Nova Yorkino, aquela coisa heavy, né? Acelerado, 220 e tal. Então, assim, eu digo o seguinte, o cara que aqui no Brasil... Devagar, já me falaram. O cara que no Brasil é mais ou menos, lá ele é bom. O cara que é mais ou menos é bom. O cara que é bom aqui, lá ele é ótimo. E se o cara é ótimo aqui, lá ele é Deus. Olha. É mais ou menos isso, né? Então, assim, porque a gente tem um ritmo diferente, entendeu? Que eu tô até aprendendo lá um pouco a dosar melhor, cuidar mais, né? Da saúde, do bem-estar, aquela coisa toda, né? Mas, assim, mas é um choque de realidade, tá? Mas é curioso, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu tenho um amigo morando lá em Porto também, disse a mesma coisa. Cláudio, o que acontece ali, você tá esperando para amanhã e aí você começa a cobrar do cara, mas você não pode fazer para hoje à tarde. Lá é uma semana, 10 dias e o sujeito tá te fazendo um favor. O tempo de resposta é bem diferente. Então, assim, você tem que peneirar, isso, né? Não só para burocracia, até para você chamar um chaveiro em casa. Cara, é isso aí. É do chaveiro, é o advogado. Quando eu fui para lá, eu estava bastante preocupado, porque mudança de residência fiscal, essa coisa toda. Eu falei, eu quero fazer tudo direitinho, certinho, não conheço outro país, outras leis e tal. Então eu fui conversar lá com várias bancas, como eles chamam de advogados e tal. E tinham lá 3 ou 4 bacanas que fizeram propostas legais, mas tinha uma que era considerada a melhor, a maior da Península Ibérica, não sei o quê, 500 advogados. Eu falei, pô, quer saber? Era mais caro. Eu falei, quer saber? Eu vou nessa, porque... sei lá, né? Amanhã eu dar alguma zebra aqui, eu falo, foi os caras que eu contratei o que é de melhor, né? Isso, então, desculpa, né? E assim foi. E dei o azar, que eu estava programando para ir em setembro, e nós fomos em setembro de 2016, então assim, no meados de julho eu contratei para resolver tudo que eu tinha que resolver previamente, faz isso, faz aquilo. E aí, cara, manda um e-mail, né? Ali, iníciozinho de final de julho, início de agosto, e-mail. Passa um dia, passa 2 dias, não veio a resposta. Aí, você viu meu e-mail? Nada de resposta. Aí, uma semana depois, né, eu já desesperado, veio lá a resposta, você me desculpe lá. Desculpe lá, né, que é a expressão, né? Desculpe lá, né, querida? Vou falar português de Portugal. Desculpe lá, mas estou de férias, né? Estou de férias. Mês de agosto, estou de férias. Ué. Eu falei, ok, mas e o teu substituto? Também está de férias. E o substituto, estão todos de férias. Eu falei, meu, você tá brincando, né? Na maior banca do país. E assim, foi, depois eu mudei. Então, assim, hoje eu trabalho já com uma outra escritório. Aí você acha, né? Gerente de banco, porra, troquei de banco 3 vezes. Arquiteto, troquei 3 vezes. E por aí vai, né? Então, até você achar a Consul, né? Porque Brastemp é mais difícil. Então, vamos pegar uma Consul aqui que já funciona, tá direitinho. É curioso você falar isso. Você sabe que isso é uma experiência que eu tive empresarialmente, né? Eu procurava sempre o topo de linha, o melhor, o tal. E todas as vezes que eu procurei o melhor, o topo de linha, isso aqui, eu me ferrei. Por quê? Porque eu não tenho caminhão para tanto grão de areia. Então, os caras não me atendem. A última startup que deu errado comigo, né? Fiz algumas depois deram muito certo, mas algumas deram errado. A última que deu errado, eu contratei uma das maiores agências de propaganda do país para fazer o lançamento. Falei, não, vamos fazer, tinha dinheiro de investidor e tal. E os caras planejaram um lançamento que, assim, se eu olhava no papel, tava lindo. César, me fizeram um lançamento, a gente ia fazer um piloto durante um fim de semana numa cidade dessa, Ribeirão Preto, se não me engano, ou Curitiba, ia fazer um teste de validação de mercado. Os caras me fazem um lançamento num feriadão. Ninguém tinha notado que naquele espaço ali ia ser um feriado. Porque quem estava me atendendo era o estagiário adjunto, entendeu? Auxiliar, cara. Porque uma empresa desse tamanho não ia dar para uma... É por aí. Então eu aprendi que, assim, é o que você falou. Às vezes a Brastemp não é a melhor. Às vezes você tem que partir para uma Consul e tá bom demais da conta. Então, assim, mas para concluir aqui essa sua pergunta, então, assim, eu acho o Portugal, e, enfim, aquela região ali, né, ibérica ali,
excelentes oportunidades para empreendedores. Não, mas desafios. Quais são os problemas que você enfrentou? Então, além da diferença, vamos lá, da diferença de ritmo. A burocracia. Que outra história? Ritmo e burocracia. Qual a Sophie, por exemplo? Você botou a Sophie na escola americana, que você falou, né? Então, você vê, exatamente. Ela estudou na escola que é a Keizo, né? Como é que é? O Keizo, como é que chama isso? Carlucci American International School of Lisbon. Uau! O sotaque né? Enfim, então, quando nós fomos... Você é British, né? Isso cara, não é nem americana, né? Olha só pra você entender um pouco... não, é americana. É mesmo? Quando você... Só pra você entender, isso é uma coisa interessante, você lembrou isso aqui, ó, pra você ter uma ideia. Tem 7 anos, cara, não tem tanto tempo assim. Tinha essa escola, que é a top, como se fosse a escola americana aqui do Rio, tem a britânica também, que é a San Julian, a gente ficou na dúvida, não, preferimos a linha americana e tal, e tinha mais uma outra escolinha menorzinhas e tal, assim, né, mais 2 ou 3 lá. Hoje, só em Cascais, são 13 escolas internacionais. 13, e tá abrindo uma gigante agora lá, que é inglesa lá. A última, a Tazes, né, os caras pegaram um shopping, bem, não um shopping gigante, mas um fashion mall da vida, pegaram o shopping, só mantiveram o cinema, o mercado e o resto virou escola, pra você ter uma ideia. É menor que fashion mall. É, um pouco menor. E muito expatriado, né? Muito expatriado. Então é muito expatriado. Por isso que você vê como é que a dinâmica muda. Mexe com tudo, né? Mexe com tudo, né? Então os desafios são grandes realmente para você se adaptar, para quem vai empreender. Custo de vida. Você foi para lá ganhando em reais, né? Ou você já ganhava minha empresa em fatura. Não, o que eu faturo aqui é reais, né? Mas eu acho que o faturado lá também, enfim. Agora, mas no início não. A questão do câmbio, né? Essa questão do câmbio é um fator que muitas vezes as pessoas se confundem, né, cara? Se o câmbio hoje vale 5,30, sei lá, né? Mas já foi 6 e tal, já foi 2, já foi 3. Então, assim, você não pode dizer, eu acho aquele imóvel caro, custa 500 mil euros. Aí o cara faz o câmbio, 3 milhões eu compro não sei o que. Esquece, não é assim que se faz essa conta. São 500 mil unidades. Que aqui, agora, se o câmbio aqui é proibitivo, é outra história. Não é bem assim. Eu costumo dizer o seguinte, que para despesas pontuais, receitas pontuais, para despesas recorrentes, receitas recorrentes. Então, se o sujeito vai investir um determinado montante de euros para comprar um imóvel e ele tem esse dinheiro em reais, manda brasa. Mas se você vai ter que pagar 2, 3 pau por mês, 2, 3 mil euros por mês e tá dependendo de 2, 3 mil reais, de 10 mil reais por mês para pagar, aí não vale. Você tem que ter uma renda em euro para pagar a despesa recorrente lá. É verdade. Então, assim, eu acho mais até interessante, se for fazer uma comparação assim, de custo de vida e tal, a gente pensar em salário mínimo do que propriamente. Eu pensaria até em atividade, né? Quer dizer, um sujeito que tem uma barraquinha de cachorro-quente aqui e quer botar lá. Eu tenho o sujeito que tem uma barraquinha de cachorro-quente aqui... Oficializada. Mas provavelmente essa pessoa, uma pessoa que tem um salário mínimo, ou ganha um pouquinho $1.000 por mês. Esse cara vai morar onde aqui? Esse cara mora onde? Na favela, né? Na favela, ou coisa parecida, um bairro social, né? Ou distante, ou 2 horas, já não sei da onde. Pois é, o cara lá, ele ganha um salário mínimo que é menos de 800 euros, agora eu me esqueci, 700 e qualquer coisa. Só que ele vive dignamente. Ele vive a meia hora. Vive por quê? Porque a escola pública é muito boa, o sistema de saúde é muito bom, não gasta nada, né? Os transportes públicos na cidade dele, como é Cascais, não são pagos. Então esse cara ele vive tão dignamente a ponto de nas férias ele ir para o Algarve. Tudo bem que ele vai alugar uma casa com mais 20, 15... Transporte público é de graça lá? Dentro do município que você vive, no caso de Cascais. Alguns municípios, não são todos. Como é que é o sistema de saúde? O sistema de saúde é o 12º melhor do mundo. 12º melhor do mundo. Então, assim, nem é preciso, nem é necessário você ter um plano de saúde. Pessoas de um nível bacana. Eu conheço vários que não têm, tá? Aliás, eu tenho vários amigos de nível bacana que os filhos estudam na escola pública, que é muito boa. Escola pública, tudo bem. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, escola particular é só se você for um ET, porque exato, a escola pública é muito boa. Mas, por exemplo... lá você não precisa ser um ET, entendeu? Na escola, minha filha está numa escola top lá, que é metade da escola americana, do custo da escola americana aqui. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o que você acha de pagar? Quando eu cheguei lá, foi gozado também, né? A gente foi logo procurar um pediatra, filha de 3 anos. Quem é o pediatra? Eu falei, cara, quem é o melhor? Aí me dá o doutor, não sei das quantas lá, o Loris Caldo. O cara, vamos lá. Eu falei, me preparar, né? Porque deve ser caro esse negócio. Aí fez a consulta, um senhor de seus 60 e tal anos e tal. Lembra dele? Aí eu falei, quanto é que é a consulta? 50 euros. Ué?
Eu falei, opa, 50 euros. Pô, esse aqui ia ser R$2.000, né? R$2.000, né? 1.500. Aí eu falei, opa, né? Aí eu virei para ele e falei, doutor, agora deixa eu lhe falar uma coisa aqui, agora uma situação que eu preciso saber, né? Se eu tiver, assim, uma emergência, uma situação qualquer aqui de, sei lá, apendicite, né? Você sai para o hospital, qual é o melhor hospital daqui? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu tenho um plano de saúde internacional, que é o top, posso ir em qualquer hospital, qualquer médico, qualquer lugar do mundo. Qual que eu vou? Aí ele falou assim, ou você vai no Santa Maria ou no Santa Lua, é muito santo. Eram 3 santos. Aí eu falei, Santos, eu falei, você tá com cara de hospital público. Eu falei, cara, mas são particulares. Não, são públicos. Eu falei, acho que o senhor não entendeu. Eu tenho um plano que... Eu falei, não, você que não entendeu. Você não perguntou o que era melhor? Os melhores são esses. Olha. Aí eu olhei pra cara dele, e falei, bom, agora, se você quiser, um de frente pro mar, não sei o quê, com televisão plasma, não sei o quê, aí você pode no tal. Mas o melhor é esse aqui. Olha. Entendeu? Então a realidade é outra. Entendeu? Então você, na verdade, você pode escolher o teu médico e o teu hospital, porque, por exemplo, eu tenho um trauma, que eu tinha uma tia que mora... Eu tenho muita família no Canadá, né? E Canadá é um país desenvolvido, tem uma longevidade superior à do Brasil até, mas o sistema de saúde lá, cara, é sistema público, é um SUS e não tem sistema particular. Diferente dos Estados Unidos ou do Brasil, que você pode optar, ou de Portugal, pelo que você está falando, né? Lá no Canadá não. Lá no Canadá você não dá pra dizer eu quero esse cara ou eu quero esse hospital. O que eu falei foi que eu tinha um plano de saúde que eu podia ir em qualquer lugar. Ele falou, mas como cidadão, como residente lá, você pode optar. Posso ir em qualquer hospital público, claro. Né? Dos particulares tem que usar o plano. Mas vamos lá. Aí, se você quiser... Eu falei, mas eu quero ter uma tranquilidade, eu quero ter um plano de saúde. Bom, eu mesmo tendo o meu lá, internacional, tarará, eu acabei falando, quer saber, eu vou fazer um localzinho aqui para aquela coisa de exame, não sei o quê, para não ter que pagar, pega outro reembolso, não sei o quê. Vou fazer esse negócio aqui. Eu, com 60, minha esposa com 53, minha filha com 10, que eu posso ir em todos os hospitais particulares, top. Chuta quanto é que eu pago? Não tenho a menor ideia, cara. 150 euros. Então eu pago 150 euros por mês, que são, sei lá, R$700. Isso. Você deve ter ideia de quanto é que custa um plano de saúde top, um negócio top em Portugal. Quer dizer, é muito barato, entendeu? É muito barato. Eu fui ao cinema aqui no outro dia, eu fiz as contas, falei, tô achando tudo caro. Tô achando tudo caro. 10 euros. Né? 7, 6 euros. Quanto é que tá um cinema aqui, né? É uma grana, sei lá, o cinema... Mas os cinemas são bons, né? Você vai no IMAX, você vai no... mas enfim, são algumas coisas. Comida, cara, comida... também tem, né, mano? Também tem. Não, tem cinemas bons, claro. A comida, restaurantes... comer, né, cara? Comida e bebida, né? Enfim, vinhos, né? De altíssima qualidade. Os americanos... porque os vinhos portugueses não são conhecidos no mundo, né? São conhecidos aqui no Brasil e Portugal e olha lá, né? Então, italiano não conhece vinho português, é difícil, né? Porque tem vinhos bons lá na França. Quando os caras vão, eu tenho vários amigos, pais de amigos da escola, né? Os caras ficam doidos. Falam, mas não é possível que esse vinho custe 10 euros. Esse vinho na Europa, na França por aí vai, entendeu? Então você acaba tendo, de uma maneira geral, acho que o custo de vida, a pergunta era essa, né? É muito, muito interessante, acho que é muito mais baixo do que... Vamos pelo outro lado. Eu estou montando, como você sabe, uma missão de negócios em Portugal, para outubro. E uma das coisas que nós vamos ver oportunidades de investimento lá, né? Inclusive pretendo visitar Será um prazer. tuas oportunidades lá. E estamos vendo também o contrário, a contramão. Tem muita empresa em Portugal, principalmente Lisboa, agora virou um hub de tecnologia, de inovação, de startups. Nós vamos visitar lá o Startup Lisboa, vamos visitar lá o Web Parque Summit das Nações e tal. E tem muita gente ali querendo vir para o Brasil. E assim como é muito mais fácil viver em Portugal, é muito difícil empreender no Brasil. Então só quem está aqui é que sabe, né, o caos que é a cestinha de siglas que compõem o nosso sistema tributário, fiscal e por aí vai. Então o português, o empresário exterior, de uma maneira geral, ele fica receoso de fazer negócios no Brasil, com toda a razão, e aí procura parceiros brasileiros. Então uma das coisas que eu estou dizendo para a galera que vai comigo, diz, tem muita gente buscando parceiros no Brasil, porque Portugal tem 10 milhões de habitantes, então se ele consegue... praticamente sem localização, né? Porque o idioma agora escrito pelo menos é semelhante. Então, trazer para cá pode ser uma boa oportunidade de você ir lá e procurar quem quer se expandir no Brasil e ser o agente local aqui.
Como é que você vê esse movimento? Você tem alguma vivência sobre isso? Você tô voando ou é isso mesmo? De lá para cá? De lá para cá. Olha, sinceramente, eu não tenho visto, pelo menos no meu ciclo, no meu meio, eu não vejo muitas pessoas com essa ideia assim. Você tem transitado nesse espaço de startups, de inovação? Tenho. Não tanto, talvez, quanto, obviamente, que é o teu negócio, né? Mas eu já fui algumas vezes no Web Summit, eu tenho clientes, eu tenho muitos clientes. Eu vejo mais esse movimento daqui para lá, né? Muitas pessoas, os nossos clientes, de uma maneira geral, eles são... Inicialmente, eles eram muito investidores, pessoas querendo começar a botar um pé na Europa por razões diferentes, porque planejava vir no futuro, para poder abrir a porta para um filho, ou para aposentadoria. Eu atendo muitas pessoas planejando sair do Brasil quando se aposentar e poder ter uma vida mais tranquila, porque tudo que a gente falou aí, saúde, transporte, remédios subsidiados, quer dizer, segurança. Então, para uma pessoa de mais idade, é o ambiente ideal para se viver, né? E para quem tem filhos, por questões de segurança e tudo mais. Agora, então, assim, mudando um pouco a faixa aqui, eu tenho visto um crescimento muito grande nessa área de tecnologia, né, de IT, né? Isso que você falou, né? Então, assim, isso eu conheço. Vários, e aí, mais recentemente, eu comecei a perceber uma migração mesmo, a pessoa comprar para migrar. Isso. Né, para migrar e trabalhar. Inclusive, muitos trabalhando, tem até um familiar... A gente começa a trabalhar daqui e depois vai para lá. E aí trabalha lá para a empresa daqui. Nessa área de tecnologia. A gente tem, inclusive, dois familiares nossos trabalhando na região do Porto, mas trabalham para a empresa brasileira, só que mora lá. E, eventualmente, o cara vem aqui. Agora, vamos lá. A dona empresária aqui, a Sophie, falou que ela sentia falta da família, né? E ela tem 10 anos. Tem então, um ônus, você, né? Então, vamos falar desse ônus. Tem um ônus, né, vamos falar desse ônus. Como é que você resolve isso? Esse é o ônus que você tem que priorizar, né? Acho que a vida são prioridades. Então, quando a gente tomou a decisão de ir, eu tinha meu pai vivo, com 85 anos, né? Eu sou filho único. Olha o complicador aí. Olha. Filho único, um pai de 85, meus filhos já tinham decolado, já estavam um já casado, outro já muito bem colocado, não chegava a ser um impeditivo, né? E aí eu falei, bom, beleza, vou levar meu pai, né? Então eu levo meu pai, pego meu pai, levo. Meu pai não quis ir de jeito nenhum, aquela coisa de pessoa mais velha, não quer sair nem da casa, que dirá de país, né? E aí eu tive que botar na balança, falei, pô, e aí? Meu pai ou a minha filha de 3? E aí eu falei, cara, jamais eu vou me perdoar se eu não tomar essa decisão, que eu sei que é bom para ela, para o futuro dela. E se levar ao extremo, então, de ainda por cima, passar por alguma situação aqui de violência, aí é que eu não vou me permitir mesmo, porque meu pai de 85 não dá. Então eu falei, olha, pai, eu vou ter que ir, vou nessa e tal. E aí tive que armar um esquema com meus outros filhos ajudando aqui, eu vindo para o Brasil a cada 2, 3 meses. E aí, telefone, enfim. Mas é duro. Não é fácil, não é para qualquer um. São decisões que você tem que tomar na vida. Então ela sente falta, eu sinto falta. Tem 3 netas, inclusive aniversário daqui a pouco de uma delas, da Lara. Né? Vou dar um beijinho para a Lara aqui. Então é difícil, cara. Mas a gente tem que. A vida é isso, são prioridades. Como são decisões. Como é que canta parabéns em Portugal? Canta parabéns aí. Não lembro muito bem. Não é? Parabéns de Portugal. Não é parabéns para você, não? Como é que se canta parabéns? Eu não lembro. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas pra menina Lara, uma salva de palmas. Ei, que legal! Em chinês você lembra? Chini Chenyu Kwai La, Chini Chenyu Kwai La, Chini Chenyu Kwai La. Chini Chenyu Kwai La, é a mesma coisa. Que curioso que o cantinho é igual, né? Você tá aprendendo chinês também, cara? Mandarim? Só isso aqui mesmo. Na escola dela, a turma dela tem 3 chineses. Tem 3 chineses. Quantos alunos tem? 19. Eu queria muito que a minha filha aprendesse mandarim, ela não Mas quer, ela tem a opção de aprender agora na a terceira língua. Vai por mim, é o futuro. Mas é muito difícil. Claro. Se eu fosse fácil, todo mundo falava. César, pra gente finalizar aqui, eu queria pensar nas vantagens competitivas que um empresário brasileiro tem quando vai para Portugal. Você já deu a dica aí que se você é bom aqui, se destaca lá, né? Mas certamente há competências que a gente tem aqui, por exemplo, saber lidar com fiscal e com tributos, lá não deve ser nenhuma vantagem. Mas tem outras que podem ser vantagens lá. Vamos explorar um pouquinho isso para a gente concluir o podcast com algum incentivo a quem quiser empreender? Então, assim, eu acho que
o nosso veio comercial, né? A nossa atitude, né, comercial para fechar negócio e sacada. Acho que essa agilidade mas assim, é abissal a diferença, é muito grande, entendeu? Então, Mas isso é valorizado lá? Porque não adianta você ser ágil e os caras não estarem nem aí, né? Super valorizado pelos clientes, super, porque e isso está acontecendo, né? Porque com essa migração de vários, gente com poder aquisitivo alto, francês, americano, o requisito, a exigência está sendo maior, né? Então, estão tendo que se virar, entendeu? Então, hoje você tem mercadinhos, delicatessen, restaurantes, assim, que já começam a ter que contratar pessoas mais desenroladas, que fale várias línguas e que seja rápido, porque o cara não vai voltar na Mas eles falam inglês lá. O português fala bem. O português fala bem português e fala bem inglês. Sim. Não, o nível cultural... Diferentemente do Brasil. O nível cultural, esse é outro ponto, né? A educação o nível é altíssimo. Não, fala inglês e fala francês. Muitos, né? E olha, eu achava que eram os mais jovens, mas não, você viu motorista de táxi senhorzinho todo lá, mundo que fala 2, 3 línguas. E fala bem português, que já é um avanço, né? Falar a língua local. E tem uma coisa também que eu também queria deixar claro aqui, que eu acho que é legal para as pessoas que forem ouvir aí, estiverem pensando nisso, né? O português ama o brasileiro. Ama, né? É como se fosse um filho. Você não sentiu, então, nenhum tipo de zero xenofobia, problema, racismo? Zero problema. Às vezes, quando você vê uma coisa ou outra, aquele fulano, não sei, mas eu não sei onde é que é, e tal. Bom, enfim, eu vivo em Lisboa e Cascais. Pode ser que o cara for lá pro interior, não sei de onde lá. E você, Sophie, sente algum tipo de discriminação? As pessoas te tratam diferente porque você é brasileira? Por ser brasileira, não, né? Não, mas os meninos ficam copiando a nossa língua, eles falam muito mal. Muito mal, né? Mas eu imagino que a gente copiando a língua deles também deve falar muito mal. Todo mundo copia, as meninas e os meninos. Como é que eles falam? O que eles tentam fazer? Oi. Teve um chinês que tentou falar, e aí, cara? Aí ele falou assim, e aí, cara? Até que ficou legal. Ficou legal. Muito bom. Ficou estranho. Sophie Damião, César Damião, cara, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu espero poder fechar o grupo que vai para Portugal agora em outubro e a gente se vê lá. Qualquer ouvinte seu, qualquer amigo seu, qualquer pessoa que queira algum tipo de ajuda, informação, fica à vontade, nos procure, Global Trust. Maravilha. Estamos aí. Valeu? Esse foi o Conversa Empresarial. Nos vemos no próximo episódio.